mundo selvagem. Todos os dias, cerca de 100 espécies, desde pequenas plantas a animais grandes, desaparecem da Terra para sempre. Ecologistas estimam que, a menos que façamos algo, 1/5 das milhões de espécies de plantas e animais do mundo estarão extintas nos próximos 30 anos. Nos Estados Unidos, programas de reintrodução para o condor da Califórnia estão em desenvolvimento. O tigre de Sumatra é um dos animais mais ameaçados de extinção da Terra. E ele vive apenas aqui, nas florestas tropicais de Sumatra. Atualmente, esta é a 6ª maior ilha do planeta, com uma população humana relativamente pequena e boa parte da terra é coberta por espessas florestas montanhosas. Porém, mesmo o isolamento não tem sido suficiente para proteger o tigre, e hoje em dia restam muito poucos na floresta. As ilhas remotas da Indonésia são o habitat de milhares de espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo, incluindo o tigre de Sumatra. O mundo selvagem veio aqui em busca desse felino fugaz e outros animais únicos. Este é o Parque Nacional de Gir, no oeste da Índia, lar dos únicos leões asiáticos restantes no mundo. No passado, esta subespécie de leão perambulava por todo o norte da Índia. Mas a caça e a diminuição do habitat reduziram seu número para as poucas centenas que ainda existem hoje. Em 1995, o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos fez história, reintroduzindo o lobo cinzento aos Estados Unidos no Parque Nacional de Idaho e Yellowstone. Mas outro programa de libertação criou seu próprio marco na história da conservação. O condor da Califórnia deu os primeiros passos para a recuperação depois de ter chegado à beira da extinção. Em 1987, em um esforço desesperado para salvar o condor, biólogos capturaram as últimas 9 aves selvagens. Agora, depois de um programa que tem quase 20 anos, lentamente estamos começando a ver o retorno da espécie à vida selvagem. Em 12 de dezembro de 1996, em Vermilion Cliffs, perto do Grand Canyon, um evento histórico aconteceu. Logo que eu cheguei lá, eu podia ouvi-los caminhando muito. E havia uma ave em particular que estava escalando as paredes um pouco. E então eles se acalmaram e foi perfeito para a libertação deles. Eu perdi o levantar voo, só saí do caminho o mais rápido possível. Todos os dias estaremos monitorando as aves, teremos uma equipe no alto e outra equipe embaixo e vamos seguir os movimentos das aves diariamente. O principal será encontrar comida e se alimentar todos os dias e então encontrar lugar para se abrigar. Serão alguns meses até conseguirmos que as aves busquem comida longe o suficiente para começarem a se alimentar sozinhas. Na verdade, serão provavelmente 5 ou 6 meses para que isso realmente aconteça. Até que elas realmente consigam buscar alimento em uma área grande o suficiente e encontrem sua própria comida. O Condor 51 encontra um poleiro, mas reluta em sair dele. Não é de surpreender que essas 6 aves hesitem. Elas foram chocadas e criadas em cativeiro e nunca tinham vivenciado tal liberdade.
Mas, inesperadamente, depois de apenas 10 minutos fora das caixas, o Condor número 50 levanta o primeiro voo. Desajeitada, mas determinada, a ave percorre quase 183 metros ao longo do precipício. Talvez, encorajada pelo seu sucesso, uma outra ave, o jovem macho número 42, se lança em alto voo. Os condores da Califórnia já percorreram a costa do Pacífico inteira, da Colômbia Britânica à Baja Califórnia. Fósseis das grandes aves foram encontradas tão longe quanto na Flórida. Mas no final dos anos 70, havia menos de 30 dessas aves, e muitos especialistas da vida selvagem concluíram que a extinção do condor da Califórnia era inevitável. Mas outras pessoas resolveram agir. Agora, tendo lutado tanto contra as probabilidades, é muito gratificante para Mark e os outros biólogos verem seus condores criados em cativeiro finalmente retomando seus lugares no mundo natural. O trabalho e o esforço incansável deles são testemunho da para desfazer alguns dos danos que causamos. No norte de Sumatra, o Parque Nacional Monte Loser é localizado em uma grande floresta tropical, a segunda maior, perdendo apenas para a bacia amazônica. De todos os ecossistemas da Indonésia, a floresta tropical possui o maior número de espécies únicas. Este jovem tem apenas poucos meses de idade. Jovens macacos gibbons podem ser um desafio para suas mães. Ela avisa o bebê quando ele está mordendo muito forte. As mamães gibbons têm um longo período de amamentação. O bebê será amamentado até 1 ano, até que sua alimentação seja inteiramente de comida sólida. Quando a mãe finalmente tem folga, os cuidados com o bebê ficam por conta do pai. Este bebê, que tem 1 ano e meio de vida, passa a maior parte do tempo com seu pai. Todos os macacos gibbons vivem em grupos de família, mas apenas essa espécie confia os cuidados das crianças aos machos. Quando os gibbons bebem, eles o fazem de cima de árvores que suspendam a água, porque eles são completamente arbóreos. Quase nunca descem ao chão da floresta. Nos seus grupos familiares, os siamangs, gibbons negros, são mais próximos uns dos outros. Esta espécie é quase 2 vezes mais pesada que os outros gibbons. Eles geralmente usam seu peso para ajudá-los a se mover entre as árvores. Mesmo pesando quase 12 quilos, eles conseguem se movimentar pela floresta com facilidade. O bebê de 1 ano e meio segue o caminho de seu pai pelas árvores.
O macho encontrou um pé de manga frutificando e o bebê o acompanha para dividir o achado. As frutas representam quase metade da dieta do macaco. Um siamengue adulto alcança a maturidade aos 8 anos, fase em que deixa o grupo familiar e fica sozinho até achar uma companheira para a vida toda. O macaco pode viver por aproximadamente 25 anos. O pai abandona as mangas para um deleite raro. Uma grande jaca caiu e se partiu nos galhos de uma árvore. O bebê, mais uma vez, se junta ao banquete. De repente, os olhos atentos do pai o alertam sobre movimentos no chão da floresta. Raramente vista na floresta tropical, é uma jovem tigre de Sumatra, a menor subespécie do maior felino do mundo. Os gibbons manterão os olhos nela, que é a caçadora mais perigosa da floresta, e ficarão longe de seu alcance. E ela sai à caça de presas menos cautelosas no chão da floresta. É fim de tarde no distante Parque Nacional Monte Leuser, da Indonésia. A jovem tigre de Sumatra continua a caça. Ela sente o cheiro de um tigre macho. E ela reage com agressividade. Normalmente, o território de um macho é 2 vezes maior do que o de uma fêmea, diminuindo as chances de potenciais companheiras, mas ficando longe de outros machos rivais. A fêmea faz uma pausa para descansar e examina a floresta em busca de presas. A evolução fez com que o tigre se tornasse um predador altamente eficaz. Com a audição extremamente sensível e orelhas que giram 180 graus, ele é capaz de ouvir de muito longe o ruído de uma presa. Sua visão é muito apurada. De noite, ela também pode usar seus bigodes para ajudar a determinar o caminho mais seguro e menos resistente pela espessa mata. Mesmo que seu olfato seja menos aguçado do que o de alguns predadores, é muito mais sensível do que o dos humanos, por exemplo. Ela continua. Na média, um tigre precisa de 20 a 30 quilos de carne por semana. Em Sumatra, a presa mais comum do felino é o porco selvagem ou o cervo. Mas o tigre se alimentará de qualquer coisa que encontre. Os olhos do tigre captam movimentos à distância. Um galo selvagem está em busca de sementes e insetos na terra. A perseguição começa. Se necessário, ela levará horas até fisgar sua presa.
Os galos selvagens são muito alertas e voam muito bem. O tigre deve chegar bem perto para conseguir apanhá-lo. Em uma corrida completa, um tigre pode alcançar 70 km por hora. Uma rápida pegada com suas garras afiadas é fatal para o galo selvagem. O tigre deve muito do seu sucesso como espécie à sua habilidade de ser um predador oportunista. Por não ter uma alimentação limitada, o tigre tem muito mais chance de sobreviver a períodos de baixa população de presas. O felino irá retirar todas as penas e consumir a ave em questão de minutos. Mas hoje, sua refeição é interrompida. O macho se aproxima. E a fêmea foge com a presa. O macho normalmente não hesitaria em roubar a presa de sua potencial companheira, podendo até feri-la ou matá-la, caso ela reagisse. O galo selvagem não é tão grande para despertar tamanha vontade no tigre macho. Vamos deixá-la terminar sua refeição sem brigas. É mais um dia no Parque Nacional Monte Leuser, na Indonésia. O macho residente passou a noite caçando, mas não teve sucesso. Na média, somente de 5 a 10% das tentativas dos tigres de capturar presas são bem-sucedidas. Também, esse macho tem quase 10 anos de idade. Ele está mancando um pouco, o que deve ser resultado de uma briga com outro macho rival. Portanto, a probabilidade de se dar bem em uma caçada é ainda menor. Ele urina para marcar seu território e avisar para todos os outros machos ficarem longe. E para as fêmeas, ele está anunciando sua presença. A poucos metros de onde ele urinou, ele detecta a urina de uma fêmea. Ali por perto, descansa a mesma tigresa que fugiu dele com uma presa na tarde anterior. A fêmea está perto de seu período fértil. Então, ela caminha ao encontro do macho. O macho fica tenso ao sentir pela urina da fêmea que seu período de fertilidade está próximo. Mas desta vez o encontro é breve. Ela não estará pronta para o macho por 1 ou 2 dias. Conforme a temperatura da manhã na floresta vai aumentando, o macho vai para a água refrescante de um rio da redondeza. A fêmea também vai para o rio. Por muito tempo, os tigres levam vidas solitárias. Isso é vantajoso para ambos os sexos, uma vez que o espaço de caça na floresta é suficiente apenas para um tigre como morador constante no pequeno espaço ocupado por uma fêmea. Mas quando ela entra no seu período fértil, fêmea e macho ficarão juntos por vários dias até que o acasalamento acabe.
O encontro é muito mais significante do que possa parecer. O acasalamento desses dois tigres nos próximos dias é muito importante, não só para esses dois felinos, mas para toda a espécie. A caça ilegal e a destruição de habitat por uma população humana em expansão levou o tigre de Sumatra à beira da extinção. Cada nova ninhada representa uma nova esperança. Os cientistas não têm certeza de quantos exatamente ainda vivem na vida selvagem. A atual crise ecológica na Indonésia já traz consequências para todo o planeta. O país abrange apenas 1,3% da massa terrestre da Terra. Cerca de 1/3 das espécies são encontradas apenas na Indonésia. Agora, o país está no meio de uma crise econômica que afeta não só seus 200 milhões de habitantes, mas também a riqueza de sua vida selvagem. Partes dos corpos de tigres estão em alta demanda na Ásia para fins medicinais duvidosos. A caça ilegal está aumentando. Um tigre de Sumatra morto pode render mais do que anos de salários para alguns indonesianos. Alguns funcionários corruptos recebem suborno para fazer vista grossa ou até mesmo para participar da matança. Um chefe de polícia foi preso na matança de 3 dos 37 tigres no Parque Nacional Waikambas. Ele foi solto após apenas 21 dias na cadeia. Em Bornéu, uma câmera escondida documentou este homem em uma captura ilegal de um macaco probóscide, que está muito ameaçado de extinção. Neste caso, felizmente, um guia turístico ameaçou chamar a polícia e forçou o caçador a libertar sua captura. Talvez o mais chocante seja o fato de que a população local e estrangeiros estão comendo espécies ameaçadas de extinção da Indonésia. Macacos negros são considerados uma iguaria por alguns estrangeiros. O cérebro deles são comidos enquanto ainda estão vivos. De fato, em quase todas as cidades na Indonésia, os mercados estão cheios de espécies ameaçadas de extinção, retiradas do seu meio natural para serem vendidas como animais de estimação ou comida. Agora, os caçadores precisam ir cada vez mais longe pelas florestas para encontrar algum animal, já que a população está sendo exterminada. Somente uma solução para os problemas econômicos da população da Indonésia conseguirá acabar com a caça ilegal e a destruição de habitats. Mas o tempo está se esgotando. Há uma grande possibilidade de que muitas espécies sejam extintas. Isso só é comparável ao meteoro que pode ter se chocado com a Terra há 60 milhões de anos e resultado no desaparecimento dos dinossauros. Leões asiáticos separados da população de leão africano, como há 100 mil anos, não restou tempo suficiente para as principais diferenças físicas evoluírem. A diferença física mais óbvia no leão asiático é a dobra na barriga. Os leões africanos raramente têm essa característica.
Os leões asiáticos têm mais pelos nos cotovelos, mas sua juba é mais rala no topo. A juba de um macho africano é espessa por todo o topo, cobrindo as orelhas e o crânio. Mas, do ponto de vista da evolução, a diferença mais importante entre as duas subespécies é o tamanho do corpo. Os leões asiáticos são geralmente de 10 a 20% menores. Essa discrepância de tamanho provavelmente surgiu como resultado da diferença de habitats e espécies de presas. Na África, os leões caçam na savana aberta animais maiores, tais como a zebra e o búfalo africano. Os leões asiáticos caçam em áreas densamente arborizadas, onde um felino menor e mais ágil tem a vantagem. E a principal presa do leão asiático é o menor cervo axis. Além das diferenças físicas, as duas subespécies também diferem em sua estrutura social. Na África, os leões vivem em grandes grupos, já que os métodos de caça coletiva são mais eficazes. O leão asiático caça na floresta. Aqui é vantagem para o predador caçar sozinho, sendo mais fácil para se esconder e se proteger. Enquanto os leões africanos geralmente têm de 4 a 6 fêmeas em um grupo, os leões de Gir têm em média 2. A estrutura de um grupo de leões asiáticos é menos visível. Os machos raramente aliam-se às suas companheiras e crias, a não ser que seja durante o acasalamento ou quando ocorre uma grande matança. Os leões dominantes dessa área de Gir são 2 irmãos de 9 anos de idade que provavelmente ganharam o controle do seu território nos últimos 3 ou 4 anos. Eles têm direitos de procriação exclusivos com as fêmeas em seu território, uma área que pode medir aproximadamente 93 km². Eles expulsarão e matarão qualquer macho jovem que encontrarem, exceto seus próprios descendentes. Nas proximidades, 2 jovens machos nômades descansam na sombra. Eles são os filhos dos machos dominantes. Ambos têm menos de 2 anos de idade. Na África, eles ainda estariam com seu grupo familiar por pelo menos 1 ano ou mais. Mas os grupos familiares de Gir se dispersam quando as crias são mais novas. Fim de tarde chega em Gir, e a temperatura no mês de abril, de aproximadamente 39 graus, cai para a casa dos 32 graus. Um único filhote de leão de 2 meses de vida espera escondido na sombra de um arbusto coberto de espinhos. Os leões adultos dormem mais de 18 horas por dia, e os filhotes são geralmente mais ativos. Mas no forte calor, eles também dormem bastante. O filhote não está sozinho. Sua irmã e mãe já saíram. Essa fêmea, de 5 anos, acasalou com o macho dominante e pariu esses 2 filhotes. Eles ainda dependem do leite da mãe, embora dentro de 2 meses comecem a segui-la para caçar e provar o primeiro alimento sólido. Os filhotes estão em um momento especialmente vulnerável de suas vidas.
A leoa tem que sair para caçar e deixá-los para trás. Ela pode ficar fora por até 1 dia e meio. Os filhotes enfrentam o perigo de chacais, hienas e leões machos renegados. 1/3 de todos os filhotes de leões asiáticos morrerá durante seu primeiro ano de vida. Agora que estão crescendo, os filhotes são curiosos e ativos e já se aventuraram por conta própria. O jovem filhote macho é atraído por movimentos em uma árvore próxima. A escalada é uma prática comum para jovens leões, mas até que esse filhote tenha 2 anos, ele será pesado demais para a maioria dos galhos. A potencial presa dos filhotes se move em um galho fora do seu alcance. E o filhote aprende que enquanto subir pode ser fácil, às vezes descer não é. Menos de 1 ano depois, os filhotes cresceram consideravelmente, mas todos ainda estão dependentes da mãe. Em vez de brincar e ir à descoberta de coisas novas, os irmãos agora passam a maior parte do tempo fazendo o que a mãe faz, dormindo. Um ruído distante acorda o jovem macho. Um pequeno grupo de cervo-axis está procurando comida nos arredores. E um grande cervo se arrisca perto do local onde os leões estão dormindo. A mãe sai à caça do cervo. Mas sem sucesso. Os jovens filhotes esperam no leito do rio. Há alguns meses, a filhote fêmea foi seriamente ferida por outro leão em uma briga por comida. Ela sobreviveu, mas agora está permanentemente debilitada. Sua coluna está torcida e ela está mancando. Agora ela brinca com seu irmão, enquanto sua mãe sai para caçar. Mas em 1 ano, quando ela estiver completamente crescida, terá que caçar e se defender sozinha. Ela provavelmente morrerá de fome, ou será morta por outros leões. Enquanto isso, a aproximadamente 800 metros, a mãe se encontra presenteada por uma oportunidade. Um grande rebanho de cervos procura alimento muito perto dela. O vento está a seu favor, soprando seu cheiro para longe dos cervos. Protegendo-se e tendo paciência, o caçador espia a presa. Sem noção do perigo, o cervo se aproxima. E a leoa então ataca. Ela matou um cervo macho adulto pesando cerca de 90 quilos. E essa será uma refeição completa para ela e seus filhotes.
O mais rápido que pode, a leoa leva a presa até uma área isolada para escondê-la de predadores e outros leões. Depois de deleitar-se nos órgãos internos, a leoa vai para a parte traseira de sua presa. Uma hora depois, já de barriga cheia, ela finalmente se levanta para chamar suas crias. Se o vento estiver a favor, o som do rugido do leão pode ser ouvido por quilômetros. A leoa vai ao rio para beber água. A carcaça é imediatamente atacada por corvos. O primeiro de muitos predadores que devem brigar pelos restos. Os leões, assim como outros felinos e caninos, não podem mergulhar sua boca sem ter água em seu nariz. Do contrário, a língua deles segura a água e a lança para a garganta. A leoa continua a chamar os filhotes. Mas o jovem filhote ouviu seus primeiros rugidos e já está a caminho da carcaça. O filhote fêmea está finalmente acordada e se levanta para encontrar sua mãe. Porém, infelizmente, o chamado da mãe também acordou outros membros do grupo. A meia-irmã mais nova da mãe leoa vai a caminho do chamado e chega na mesma hora que a filhote fêmea. Agora, um irmão de 2 anos de idade da jovem leoa segue seu caminho em direção aos sons do combate. Com esses 2 grandes membros do grupo se alimentando, os filhotes são forçados a ir embora com fome. Agora, já que outros membros do grupo tiveram vantagem de seus esforços, a mãe terá que sair à caça mais uma vez, muito em breve, para alimentar sua cria. Em uma situação que ocorre frequentemente dentro da estrutura social altamente evoluída do leão. Hoje, o futuro do leão asiático é muito precário. O leão enguia habitualmente enfrenta perigos de diversas frentes, todas dos humanos. Os maldares, também conhecidos como pastores que vivem com o gado, estão reunindo pessoas que já viveram em áreas entre os leões durante séculos. Eles pastam seu gado dentro da área protegida de Gir. Algumas aldeias ainda existem dentro dos limites do Parque Nacional e do Santuário dos Leões. Mais de 7.500 pessoas e 14.000 cabeças de gado estão dividindo o habitat do leão.
Muitas vezes, esses animais viram presas para os felinos. Ainda assim, todo ano, ao menos um morador local é morto. Acredita-se que, às vezes, a hostilidade chega a um ponto em que as pessoas colocam iscas envenenadas para matar os leões. 92 aldeias estão localizadas ao redor da periferia do Parque Nacional. Como a população e o gado continuam aumentando, eles contribuem para a degradação da floresta com desmatamento e pastoreação ilegal. 4 grandes templos dentro de Gir atraem cerca de 80 mil peregrinos que perturbam o habitat, desde jogar lixo no parque a fazer montes de lenha. Talvez ainda mais alarmante seja a ameaça ao leão que vem das grandes companhias mineradoras de pedra calcária. Eles escavaram pedreiras imensas para extrair a pedra para a fabricação de cimento. Os leões já estão amontoados em sua limitada área e geralmente percorrem de 40 a 55 quilômetros fora do parque, ao longo de florestas dos arredores. Como os únicos representantes selvagens da espécie vivos confinados em uma área isolada, uma grande catástrofe, como um terremoto, um incêndio ou epidemia, poderia facilmente bani-los da Terra para sempre. É extremamente importante que outra população seja estabelecida em outro lugar. Uma reserva na região de Madhya Pradesh foi identificada como o local mais provável para uma segunda população de leões. No entanto, primeiro, entre outras preocupações, é preciso desenvolver uma população de presas viáveis. No século XXI, nós enfrentaremos muitos problemas ecológicos difíceis. Um dos mais difíceis será salvar espécies ameaçadas como o tigre de Sumatra, porque embora habite apenas uma pequena parte do nosso mundo, será preciso um esforço mundial para salvá-los. Versão brasileira PKS.